Minha namorada ou namorado, após ter tido problemas com a enchente que afetou aqui o Rio Grande do Sul, veio me pedir para morar comigo temporariamente. Quais são os riscos em aceitar este pedido, em atender este pedido? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Silva Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe. Por favor, não pule as propagandas. Este vídeo parece cruel, mas a minha intenção é apenas informar do que pode acontecer caso você tome determinadas decisões na sua vida. Um dos requisitos para o reconhecimento da união estável é o estilo de vida, é um tipo de relação que demonstre ânimos de família, ou seja, que demonstre intenção de constituir família. Só que o que importa não é o que você pensa, não é qual é a sua real intenção. O que importa é a prova que venha a ser produzida por alguém interessado em comprovar este vínculo familiar, em alguém comprovado nada, desculpa, em alguém interessado em comprovar esta união estável. E este alguém poderá ser a sua namorada ou namorado que veio morar com você, talvez porque foi afetado pelas enchentes aqui do Rio Grande do Sul, mas também é possível que seja singelamente um credor do seu namorado ou da sua namorada. Olha só que coisa triste e cruel. Você mora na sua casa, a sua namorada ou namorado mora na casa dele ou dela. Vocês são namorados. Aquilo que você comprar é seu. Aquilo que ela ou ele comprar é dele ou dela. Se você receber aluguéis, receber indenizações, tiver rendas e comprar um imóvel, aumentar a sua poupança, amortizar o seu financiamento imobiliário, este ganho de capital será apenas seu ou apenas dela ou dele, porque vocês são namorados, vocês não têm união estável. Mas aí um dos dois é afetado pela enchente, ou não interessa, vamos esquecer a enchente, simplesmente um dos dois, por alguma situação qualquer, vem e pede para morar temporariamente na casa do outro. Beleza? Muito bom. E aí alguém deseja comprovar que vocês não são namorados, que vocês têm uma união estável. Se esse alguém for a sua namorada ou namorado, muito bem, ele produzirá a prova de que vocês moram juntos. E isso será muito mais de meio caminho andado para comprovar a união estável. E aquilo que você tiver comprado durante este período pertencerá aos dois. Mas existe uma situação ainda pior. A dívida que você ou que ela ou ele tenham contraído neste período também pertencerá aos dois. E aí eu estou falando de um dos credores pretender cobrar de você a dívida que a sua namorada contraiu durante a união estável, durante um período que ela estava morando com você. E mais, vamos falar da dívida pré-existente. O seu namorado ou sua namorada já tinham alguma dívida em nome dele ou dela. E não tinha nenhum bem no seu nome. Ou seja, o credor dele ou dela estava chupando o dedo, estava frustrado, não tinha o que fazer para receber aquele crédito. Mas ele vai morar na sua casa. E aí, nesse meio tempo, você adquire alguma coisa. E na sua cabeça, vocês não têm uma união estável. Na sua cabeça, vocês são namorados e temporariamente você abrigou aquela outra pessoa na sua casa por uma questão circunstancial. E na cabeça dela também. E aí, o credor dela, ou talvez até mesmo o seu credor, quem sabe, resolve reconhecer a união estável de vocês,
para sustentar que aquele bem adquirido por um de vocês na realidade pertence ao casal e penhorar a metade daquele bem. Olha só que coisa perigosa. Vamos imaginar que você coloque, né, sua namorada ou namorado para morar na sua casa. E aí, neste meio tempo, você adquire alguma coisa. E aí, a sua namorada ou namorado morre. Morreu. Beleza? Aí, ela ou ele tem um filho menor de idade. E o ex-marido ou ex-esposa dele, o pai daquela criança ou a mãe daquela criança, resolve sustentar que vocês tinham uma união estável. Olha só, vamos imaginar. Eu sou solteiro, mas tenho uma namorada. E eu tenho filhos. Aí, ela vem morar na minha casa e ela também tem outros bens, mas ela vem morar na minha casa porque o imóvel residencial dela foi danificado por uma questão circunstancial qualquer. Então a minha namorada vem morar na minha casa e ela tem filho, ou eu, tanto faz. E aí eu morro. Vamos fazer de conta que eu morri. Aí a mãe do meu filho pode chegar e sustentar o seguinte: o meu filho, a mãe do meu filho, poderá dizer o seguinte: o meu filho é herdeiro do pai dele. E os bens que o pai dele deixou incluem aquele imóvel que a companheira dele adquiriu durante aquele período de convivência. Inclui aquela indenização do FGTS que ela constituiu durante aquela indenização, aqueles depósitos do FGTS que ela constituiu durante a convivência. A mãe do meu filho poderá abrir uma bela de uma discussão com a minha namorada que veio morar na minha casa e que na minha cabeça não tem uma união estável, apenas veio morar aqui, como eu poderia emprestar um quarto que eu tenha sobrando para qualquer amigo ou outro parente distante que tenha ficado desabrigado, por exemplo. Essas são algumas das hipóteses que pode acontecer numa situação dessas. Como se prevenir? Como você consegue atender o requisito, atender o pedido de acolhimento de uma pessoa, do seu namorado ou namorada, né? Acolher o seu namorado ou namorada na sua casa e reduzir, eu não estou falando extinguir pessoas, estou falando reduzir os riscos de problema. Primeira coisa, você pode fazer um contrato de namoro explicando que há uma moradia, uma coabitação temporária por questões circunstanciais e que apesar disso vocês seguem sendo apenas namorados. Mas como é possível que o seu contrato de namoro não seja reconhecido como tal, neste mesmo contrato você pode colocar uma cláusula dizendo que, caso esta relação seja reconhecida como união estável, o regime de bens será o da separação total de bens. O Código Civil agora de 2024, de maio de 2024, ele ainda contempla o companheiro ou companheira, esposa ou marido, como herdeiros necessários. Mas a legislação mudará. O projeto de alteração do Código Civil provavelmente será aprovado e o cônjuge deixará de ser herdeiro necessário. Ou seja, pelo menos no futuro você terá um problema a menos. Hoje, se você fizer este contrato com a separação total de bens, o contrato de namoro prevendo que, caso seja reconhecida a união estável, será na separação total de bens, ele não lhe protegerá em caso de óbito, mas lhe protegerá em caso de má intenção de alguém, seu namorado ou da sua namorada, ou no caso de alguma demanda envolvendo algum dos credores de algum de vocês. O credor de um cônjuge poderá pedir a penhora dos bens adquiridos pelo casal que tenham sido registrados no nome do outro. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico com mais detalhes sobre os riscos do regime da comunhão parcial de bens envolvendo credores. Sugiro que assista, deixarei nos cards aqui ao final também. Tudo bem, pessoal? Fiquem atentos,
porque nós não temos segurança jurídica no Brasil e nós não temos previsibilidade. Uma coisa leva a outra. Falta de segurança jurídica envolve falta de previsibilidade, além de nós vivermos, infelizmente, uma crise cultural ética, uma crise ética na cultura brasileira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.